bem, estamos de retorno para o nosso segundo tempo e agora vem. Então vamos aqui elencar os 12. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Atenção, apóstolo não era o título que eles receberam, eram simplesmente os 12. Apóstolos são outros. Os 12 são uma instituição pré-pascal de Jesus, antes da morte. Apóstolos, o apostolado, é uma instituição pós-pascal. Paulo, por exemplo, era um apóstolo, mas não era dos 12. Barnabé era um apóstolo, mas não era dos 12. Apolo era um apóstolo, mas não era dos 12. Então, aqui o evangelista está propriamente realizando uma ação que nós poderíamos chamar anacrônica, chamá-los com nomes que não possuíam ainda. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. Também chamado Pedro. Na verdade, quem cunhou o nome Pedro foi Jesus. O nome foi inventado por Jesus. Simão se chamava Simão, ou Shimeon, em hebraico. Era o nome de um dos 12 filhos de Jacó. Portanto, Shimeon, ou Shimon, deveria ser um homem religioso, mas não se chamava Pedro. Jesus lhe deu o nome de Quefas. Quefas, em aramaico, significa rocha. Este nome, traduzido para o grego, deu Petros. Petros, em grego, é rocha. E depois não foi mais traduzido, foi simplesmente transliterado para o latim e para as nossas línguas vernáculas. Foi Jesus quem inventou este nome e deu a Pedro. Chamou Pedro de rocha, isto é, pedra. E isto passou para o grego, para o latim e para nós. Bem, naturalmente, quando Mateus escreveu isso aqui, Pedro já havia morrido. Mas vejam o cuidado e, sobretudo, o fato de se ressaltar sempre a figura de Pedro. Em todas as listas dos 12, é ele impreterivelmente o primeiro nome com que ela se abre. Por quê? Porque foi, de longe, o cristão mais importante do primeiro século. E André, seu irmão. Apesar de André, esse é o nome grego. Andreas é um nome grego, não é nome semita. Alguns judeus tinham 2 nomes, o grego e o semita. Apesar de ser irmão de Simão, e parece que foi chamado na primeiríssima hora, a respeito desse André, nós não sabemos praticamente nada. Praticamente não, nada além do nome. Uma tradição do século II o mostra pregando o evangelho na Grécia e morrendo mártir na Grécia, sendo crucificado naquela famosa cruz, chamada cruz de Santo André, né? Um X, uma espécie de X, ele teria sido, mas isso aqui é com toda segurança legendário. Terceiro nome. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão. E outro conjunto de irmãos. Os 2 primeiros eram irmãos, os 2 segundos aqui são irmãos também. A respeito deste Tiago, se deve dizer o seguinte, é o famoso Tiago Maior. E este foi o primeiro dos 12 que morreu martirizado. Lucas, no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, narra o martírio desse Tiago aqui, que foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I, por volta de 41 ou 42 da nossa era. De todo o colégio apostólico, nós só temos a certeza bíblica do martírio desse Tiago. Temos uma certeza histórica do martírio de Pedro e uma alusão a este martírio no apêndice do Evangelho de João, no capítulo 21.
Porém, assim, explicitamente, só o martírio de Tiago nós temos. Uma outra tradição fez com que os 12 fossem mártires. E até hoje, quando a igreja celebra cada um, usa paramento vermelho. Mas nós não temos certeza de que tenham todos morrido mártires. Felipe e Bartolomeu. Felipe não é irmão de Bartolomeu. Este também tem um nome grego, Filipos, amigo do cavalo. Mas também, além do nome, nada mais. Bartolomeu, uma tradição antiga, patrística, tentou identificar este Bartolomeu com o famoso Natanael, que aparece no capítulo 1 de João. Mas essa identificação é do século IX da nossa era e, sem dúvida alguma, não é histórica. Tomé. O quarto evangelista o cita algumas vezes, mas, além do nome, também não se sabe coisa alguma. E Mateus? Mateus é aqui citado com esse nome. Porém, em Marcos, ao invés de Mateus, nós temos Levi. Certo. Tiago. Este é o famoso Tiago menor. O maior já foi apresentado, agora vem o Tiago menor. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Tadeu aparece nesta lista aqui. Na lista, em outras listas sinóticas, aparece um Judas, um outro Judas, não o Iscariotes. E existem outras listas onde aparece um tal de Lebeu. Os últimos nomes são complicados. Isso significa que a época em que os evangelhos foram escritos já não se tinha mais uma recordação viva dos 12 nomes. Os 4, 5, 6 primeiros, sim, mas depois não. Certo. Simão, o Zelota. Simão, o Zelota, isto é, provavelmente um esquerdista. Zelota era, talvez, um partido de esquerda contra os romanos. Havia, no grupo de Jesus, bastante ecletismo. Havia lugar para um publicano, um cobrador de impostos. Havia lugar também para um esquerdista, contrário aos romanos. Vejam, eu disse a você que em alguns lugares, em algumas listas, em vez de Tadeu, temos um outro Judas. João fala de um outro Judas, que não o Iscariotes. Uma tradição não bíblica e não histórica juntou os dois nomes e deu Judas Tadeu. São Judas Tadeu. É isso. São dois nomes que são, evidentemente, duas pessoas distintas, unidas num só. Que é o santo de devoção aí. Pois é, mas esse Judas Tadeu não existe. Ou Tadeu ou Judas. O claro? santo é o Tadeu. Hein? O santo é o Tadeu. O santo é o Tadeu. Ou Judas também. Eu acabei de dizer Sim. que os últimos nomes parecem não ter sido tão memorizados quanto os primeiros. Mas isto depõe a favor da historicidade. Porque ninguém iria inventar nomes absolutamente desconhecidos. Além de Pedro e um pouquinho de João e Tiago, o que nós sabemos dos outros todos? Nada. Uma lista que chegou com estes nomes nos anos 80, quando a maior parte desses nomes já não significava nada, ou não levava a nada, porque não sabemos nada. Certamente, todos eles exerceram uma grande atividade cristã em Jerusalém e na Palestina, mas disso tudo não temos a mínima informação.
Depois, a favor da historicidade. Por quê? Se tivessem que inventar, certamente teriam inventado nomes mais conhecidos. E Judas Iscariotes? Se Pedro é infalivelmente o primeiro, o último lugar, lamentavelmente, cabe a Judas Iscariotes. A respeito de Iscariotes, existe uma bibliografia que não tem fim, que significa Iscariotes. Nome do pai, nome próprio, patronímico, nome de localidade, Ish, em hebraico ou aramaico, homem, Ish, um homem de Queriote, mas só que esta aldeia Queriote nunca foi encontrada, seria na Judéia, nesse caso seria o único dos 12 não galileus, uma discussão que não se termina mais. De qualquer maneira, o que vem logo a seguir é o mais trágico de tudo. O quê? Aquele que o traiu. Aquele que, na verdade, o entregou. Judas não traiu Jesus, não revelou nenhum segredo de Jesus para ninguém. Isto é trair. Judas entregou Jesus, apontou a quem não conhecia bem Jesus aonde é que ele estava. Isto propriamente não é trair, isto é entregar. Aquele que o entregou. Mas vocês podem imaginar que na antiguidade essa simples expressão, aquele que o entregou, causava horror nas comunidades cristãs. Justo o mais íntimo dos amigos é aquele que realiza um serviço desse. Bem, nós temos que encerrar hoje despedindo-nos de vocês. Tenham a Bíblia em mãos, gostem da Sagrada Escritura, releiam os textos e tragam para a própria existência. Até sexta-feira que vem.